boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Hoje eu vou falar para você, terapeuta, que está com as vendas travadas. O que será que está acontecendo? Oi Maria, boa noite, bem-vinda. Nilda, boa noite, querida, bem-vinda. Sil, boa noite. Hoje eu entrei 5 minutos atrasadinha, porque a cliente também atrasou um pouquinho, aí eu fiquei mais um pouco. Mas enfim, estamos aqui. Toda quarta às 19 horas tem live, com temas que vocês colocam também de dúvidas, então podem sugerir, fiquem à vontade para sugerir temas para eu trazer aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Já compartilha essa live para outro terapeuta, para que os terapeutas possam saber sobre esse processo de venda. Então, o que vocês precisam desenvolver? Então, vou botar aqui, ó, o comentário. Porque a sua venda, porque o que, né, que eu botei? O que está travando a sua venda? O que está travando a sua venda? Oi, amor, boa noite. Já sei quando meu marido entra que chuva de coração. O que está travando a sua venda? Gente, quando vocês apertam aí no coração, a live vai para mais pessoas. Então façam isso. Meu marido já me ajudou aqui, mas me ajudem vocês também. Obrigada. Amazona, boa noite, bem-vinda. Então já peguem papel e caneta que eu separei aqui para vocês como se fosse um checklist para vocês poderem perceber o que está travando a venda de vocês. Ai, Alessandra, como assim? Eu não sei vender, terapeuta não é vendedor. Pois é, talvez isso seja a sua primeira trava. Como assim, Alessandra? Você acha que você não precisa saber vender. Você está completamente enganada, enganado, terapeuta. Completamente enganado. Você precisa saber sobre venda, sim. Oi, Malvete. Oi, Andréia, Wanda. Bem-vindas. Uma das que me falaram para fazer esse tema, uma das pessoas entrou aí, foi a Wanda. Obrigada, Wanda. Você falou, mas outras pessoas também falaram, tá? Sobre venda. Então, lá na nossa mentoria já tem, principalmente na sessão de clareza, eu ensino como você fechar lá uma venda. Mas vamos, na próxima aula da mentoria, eu vou passar o processo completo, com detalhes, enfim. Aqui eu vou dar já como se fosse uma introdução da aula que eu vou dar no mês que vem, que vai ser dia 9 lá na mentoria, tá? Então lá eu dou o processo com todos os detalhes. Aqui não tem como eu dar todos os detalhes, mas vou fazer como se fosse um checklist para ver como é que você tá em relação às suas crenças e à venda. Porque se nós tivermos crenças limitantes em relação à venda, a gente não consegue vender. Vocês sabiam disso? Pois é. Pegaram papel e caneta? Coloca aí. Peguei, já estou com papel e caneta na mão. Já compartilhei essa live com outro terapeuta. Vamos lá. Alessandra, não vou compartilhar não, porque eles são meus concorrentes. Gente, para de pensar assim. Isso é tão atrasado porque tá faltando terapeuta no mundo, na verdade. Ai, não, mas já tem muita gente. Tem 7 bilhões de pessoas precisando. Então, tá faltando terapeuta. Tem muita gente sofrendo no mundo. Então, se você não ampliar também a tua consciência de expandir o teu processo, né? Expandir as suas habilidades, você vai ficar pensando pequeno, e quem pensa pequeno não vai atingir o que realmente merece. Então, já precisa começar mudar esse pensamento. A Sil falou, hoje mesmo minha possível cliente desistiu do alinhamento só para conversar, do reprocessamento, né? Deve ser.
e saber se o processo terapêutico seria para ela. É complicado, porque é a segunda vez que remarca. O que acontece quando o cliente remarca, gente? Tem pessoas que percebem que precisam da terapia, que realmente estão passando por processos difíceis, mas ainda não estão totalmente preparados. Querem se sentir seguros, querem que realmente você seja aquela pessoa para ela de segurança, quer que você acolha. Muitas vezes tem pessoas que estão com necessidades de pai e de mãe. Então, acaba transferindo para o terapeuta. Só que nós precisamos nos posicionar. Então, nós não vamos salvar ninguém. Nós temos que ter o nosso papel muito claro da nossa função ali. Nós não vamos fazer por ela, mas nós somos a pessoa que iremos facilitar para ela o processo. Mas quem tem que passar pelo processo é a pessoa. Não tem jeito. Isso. Quem se identifica comigo vai ver. É sempre assim. Gente, terão pessoas que vão se identificar com a Glória, outros com a Diomar, outros com a Daiane, outros com a Malvete, outros com a Joelma. E terão pessoas que irão se identificar com a Alessandra. É assim. Não quer dizer que seja algo pessoal contra você. Não. É da pessoa. Então eu costumo dar um exemplo assim. Vamos supor que você tenha tido um problema com alguém, problemas, né, de relacionamento, enfim, não importa. Problemas com alguém com traços orientais. A primeira coisa que a sua mente vai fazer é perigo, perigo. Aí você vai falar, não gostei da Alessandra. Porque a tua mente, ela generaliza, ela associa. Isso quem faz é a nossa criança interna. Mas se você tá ligada nisso, vai falar, não, peraí, essa pessoa que eu tô conhecendo agora não tem nada a ver com aquela outra japonesa lá que me fez mal. Só que eu tô dando um exemplo muito literal e prático, mas às vezes não é tão na cara assim. Então sabe quando você fala assim, ó, eu não fui com a cara daquela pessoa. Não é com a cara, com o corpo, literalmente. Muitas vezes é um tom de voz. Muitas vezes é um olhar que aquela pessoa te deu. Às vezes é um gesto. Se ela tem um olhar que você não identificou, mas o seu inconsciente identificou, um olhar que te causa medo, que te causa qualquer sentimento ruim, você não vai gostar da pessoa. Mas não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver com o que ela passou. Então, às vezes é muito sutil. Às vezes é o cheiro da pessoa, quando você conhece, né? Pessoalmente, você não gosta daquela pessoa por causa do cheiro dela. Não é do perfume em si, é do cheiro da própria pessoa. Por quê? Porque pode te lembrar o cheiro de uma pessoa que te fez mal. Então, é tão sutil que as pessoas ficam achando que tem a ver com aquela pessoa que você está conhecendo, mas não é. Então, por isso que eu já fiz vídeos sobre isso. Duvide das certezas da sua mente. Porque a mente, ela vai te sinalizar coisas que não tem a ver com aquela pessoa, mas tem a ver com o que você já viveu. Então, precisa observar isso. Só quem olha a fundo é quem está investindo no autoconhecimento, é quem está realmente disposto a ver a realidade. Mas aqueles que não querem ver, se anestesiam, acham que todo mundo é culpado ou ela mesma é culpada, aí ela está no emaranhamento, ela está buscando responsáveis pela infelicidade dela, enfim, né? Primeiro passo para a pessoa evoluir, seja em qualquer área da vida, é se responsabilizar, ter autorresponsabilidade. A Estela falou, boa noite. E quando o terapeuta é um homem e a paciente sofreu abuso, provavelmente a paciente não vai se curar do trauma sofrido, né? Depende, ela pode realmente transferir isso para aquela pessoa. E se isso está impedindo
o sucesso terapêutico, ela precisa buscar outra pessoa. Se houver essa transferência, aí realmente pode prejudicar, né? O que o professor Jair fala em relação à TRG? Na TRG não tem transferência. Por quê? Porque a gente tem um protocolo específico. Mas tem pessoas que, mesmo fazendo o protocolo, ela pode encarar você como uma figura de autoridade, como uma mãe, como um pai, como uma pessoa que, né? Isso é inconsciente. Então, depende muito da pessoa, tá? Então, bora lá. Dito isso, feito essa introdução, pegaram papel e caneta e vão vendo aí se vocês têm essas crenças que eu vou passar em relação à venda, ao processo de venda. Número 1, uma crença aí, vê se você se identifica com isso. Você tem medo de desagradar o teu possível cliente. Como assim, Alessandra? Eu não tenho medo, não. Vamos ver, olha os subitens. Você evita falar sobre a venda, você se sente mal ao falar de preço, você fica ali pisando em ovos, você dá uma volta para depois você falar do preço. Então você tem medo sim de desagradar, você tem medo sim da pessoa não querer por causa daquele preço que você deu, e você acaba não entrando no processo que você precisa, nas etapas da venda, porque você tem medo de desagradar a pessoa. Ai, Alessandra, eu acho que eu não tenho, não. Será? Bota uma dúvida aí para você olhar para isso. Se você consegue falar de tudo muito tranquilo, mas na hora do valor você dá aquela titubeada, é porque você tem crenças limitantes em relação a dinheiro, valor, preço. A gente sabe que preço não é a mesma coisa de valor. Preço é quanto é que custa essa taça. Essa taça custa R$20. Mas o valor dessa taça é muito maior que R$20. R$20 é o que eu vou pagar, mas e o que eu vou me sentir ali bonita com a taça? Como é que eu vou utilizar, onde eu vou utilizar essa taça? É diferente do copo que veio extrato de tomate. O valor daquele copo não é igual ao valor da taça. É diferente o valor que a gente agrega. Ah, dá para tomar água? Dá, todas elas. Mas o valor é diferente. Então, você precisa olhar para isso, tá bom? Vai falando aí se faz sentido. E enquanto eu estiver falando, gente, se quiser fazer pergunta, perguntem na interrogação, que aí fica guardadinho lá e depois eu respondo, tá bom? Porque às vezes vem um insight para você, se você não perguntar logo, você esquece. Então, coloca aí na interrogação e nos comentários eu às vezes posso não conseguir, porque eu tô aqui falando para você o checklist que eu anotei aqui, para você poder ter uma consciência maior sobre o assunto venda. Vilma falou que faz sentido. Muito bem. Outra possibilidade aí de você ter crenças limitantes em relação a vender. O que está travando a sua venda? Você explica demais e não direciona a pessoa para o fechamento. O que é explicar demais? Às vezes você fala muito sobre o processo em si, o que a pessoa vai passar na terapia. Quer dar aquela aula que o professor dá lá de, da psicoeducação. E eu ensino para não fazer psicoeducação na sessão gratuita. Psicoeducação você faz quando já estiver fechada a venda. Na primeira sessão já recebendo. Não faça psicoeducação ensinando como é o processo antes da pessoa ter fechado com você. Porque muitas pessoas só querem, sabe o quê? Curiosas para saber como funciona. Então não, só vai saber como funciona quando estiver já fechado, já te pagou. Aí sim você vai fazer. Na sessão para você conversar com a pessoa, que eu chamo sessão de clareza, você pode falar sessão
Sessão gratuita, sessão experimental, sessão de clareza, não importa. Você vai escutar a pessoa. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir, quem não tem problema de surdez, ouve. Mas quem escuta, fala menos e escuta o que o outro está falando. Quando eu converso com terapeutas, que o terapeuta não dá chance da outra pessoa falar, quer explicar tudo, não para de falar e quer que o outro entenda através desse falatório, eu já vi que a pessoa não desenvolveu ainda a escuta. Precisa desenvolver a escuta para você poder vender. Se você quiser falar do processo, chega uma hora que a pessoa bloqueia, ela não está entendendo mais nada e não vai fechar a venda. Então você precisa escutar a pessoa, saber o que ela está passando e dizer para ela, olha, a terapia que eu trabalho, o processo que eu trabalho vai te ajudar muito. Você está passando por isso. Eu já atendi várias pessoas que tinham isso e não tiveram mais. Alessandra, não atendi ainda. Mas você tem experiência dos seus colegas, você tem experiência dos depoimentos da TRG. Você vai falar, olha, a terapia serve para isso sim, vai te ajudar muito. Eu tô aqui, nós vamos fazer juntas, eu vou realmente te direcionar para você sair disso. É isso que a pessoa quer ouvir. A pessoa não quer ouvir que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você repete não sei quantas vezes. Não. Ela quer que você garanta que ela vai sair de onde ela está e ela vai se libertar daquela prisão emocional. É isso que a pessoa quer ouvir. Não adianta você ficar dando aula do ciclo da adrenalina. Gente, vocês estão perdendo tempo fazendo isso. Você não vai vender dando uma aula para a pessoa. Tem que ter cuidado. Você quer que o cliente entenda tudo, tintim por tintim. Não é assim. Em cada sessão, você vai explicando mais um pouco. Você vai fazendo os links. Quem participou da minha tutoria do link emocional, tá sabendo mais do que eu tô falando. Quem não participou, fica boiando um pouco, mas, enfim. Você precisa fazer link. Isso aí, Malvete, tem que fazer link, com certeza. Então, você fica explicando demais e não direciona o cliente. Você não faz o convite claro. O que é o convite claro? Vamos começar o seu processo, fulano. Eu tenho horário aqui para você terça-feira, às 17 horas, ou quinta, tal horário. Ah, mas eu não posso nesses horários. Qual o melhor horário para você que eu vejo aqui, eu dou um jeito aqui pra gente encaixar. Eu troco com algum outro cliente. Você prefere de manhã, à tarde ou à noite? À noite. Olha, à noite, no momento eu não tenho ninguém, mas eu vou entrar em contato aqui. Não tem horário, vamos supor, né? Vou entrar em contato com um cliente para trocar com você, se for o caso. Não fala logo de cara, eu tenho aqui, ó, pode escolher a hora que for. Gente, presta atenção nisso. Se você está começando agora, realmente você não tem cliente, mas se você falar isso, fica parecendo que você é incompetente. Presta atenção. Você passa em frente a uma loja, a loja está completamente vazia. Se você não estiver precisando nada daquela loja, você não vai entrar. Você não vai olhar com curiosidade. Agora, você passa em frente a uma loja que está lotada, no mínimo você vai falar assim, opa, o que está acontecendo ali? É o quê? Deve ser muito boa essa loja, esse restaurante. Restaurante vazio, podem ter certeza. Tem lá a orla com um monte de restaurante. Aí tem um restaurante sempre cheio. O que você pensa? O que vocês pensam? Coloca aí, que eu não quero ficar falando sozinha, não. O que vocês pensam quando tem lá um monte de restaurante, aí tá tudo vazio e tem um que tá cheio? O que vocês pensam? Coloca aí pra mim. Enquanto eu vou beber uma água, que a voz essa hora já tá... Tá que tá. Então,
Boa noite, Neia, Rose, Fran, bem-vindas. Com algumas pessoas eu não consegui falar, porque eu estava aqui na hora desenvolvendo o tema, mas, né? Boa noite. Que a comida é muito boa, Geusa falou que a comida é excelente, a Malvete está cheia porque a comida é boa, é o melhor. Isso aí. Então, como é que você vai falar, olha, eu tenho qualquer horário que você quiser aqui, vem, pelo amor de Deus, que eu não tenho cliente. Não pode ser assim. Ah, Alessandra, mas eu vou mentir. Respira e fala, não é uma mentira. É algo profissional que eu preciso aprender a desenvolver. Deus está vendo, Ele não vai me castigar por isso. É uma técnica de venda. Gente, é técnica de venda. Se vocês não utilizarem da técnica de venda, vocês vão continuar travados. Então é uma técnica que Deus está vendo e não vai te castigar por causa disso. Tenho certeza. Isso aí, Silvia. A comida é boa e o atendimento também. Daiane falou, o vazio deve ser comida ruim, o cheio com certeza a comida é boa. É a mesma coisa do cliente, gente. Aí você fala que tem todos os horários liberados, aí a outra fala, olha, eu não tenho muitos horários, eu tenho que ver aqui, tal. Aí fala, opa, ela é boa. Não importa se tá começando agora. A pessoa não vai pensar, ela tá começando agora, por isso que ela não tem cliente. Não, vai pensar que você é ruim. Então cuidado com isso, entendeu? Estratégia de venda, isso aí. Estela falou, restaurante cheio pode estar fazendo promoção. Pode sim. Mas a promoção, por exemplo, terapia, não é uma coisa boa. Eu fiz um vídeo, não sei se você viu, ensinando como fazer promoção. Promoção de terapia tem que estar atrelada a alguma coisa, não é promoção, porque dá para perceber quando a promoção está sendo feita, quando a pessoa não tem cliente. Ela tá querendo nem que, ai, venha, R$20 eu te atendo. Ai, se eu tenho 5 de R$20, ganhei R$100 no dia. Ó, que maravilha. Não, né, gente? Não. Não pode ser desse jeito, porque senão vocês vão ficar desvalorizadas. Não pode, tá? Noemi falou, isso eu aprendi com a Alessandra sobre horário na agenda. Nunca falo na hora que tem. Estratégia mesmo é estratégia, gente. Né? Eu tô aqui ensinando para vocês estratégias. Quem lembra do filme? É assim. Daiane falou, eu uso essa estratégia, vou olhar a agenda, só 1 minuto. Isso aí. O pessoal tá fazendo pergunta na interrogação, daqui a pouco eu olho, tá? Mais um checklist. 3, vê se você sustenta o seu valor ou não. Como assim, Alessandra? Não sei. Sustentar o seu valor é você não ter segurança na hora de falar o preço, né? O valor da terapia. Se você ficar se justificando demais, você não sustenta o teu valor. Se você fica baixando o preço antes da pessoa reclamar, não façam isso. Eu já fiz uma mentoria individual para uma pessoa que, assim que a pessoa entra na mentoria, seja em grupo ou individual, eu dou uma analisada no Instagram da pessoa, tal. E essa pessoa eu já conhecia dela toda hora ficar fazendo promoção. E aí eu falei pra ela, por que você faz tanta promoção sem ter uma justificativa plausível? O que é uma justificativa plausível? Mês de março, mês das mulheres, eu vou dar de presente pra vocês o desconto tal. Beleza. Agora, qualquer mês, sem atrelar nada, a pessoa já tá lá. Promoção, tipo promoção relâmpago. Dá pra notar, fulana, que você tá sem ninguém. E isso te desvaloriza, entendeu? Ela, eu pensava que não, que era uma oportunidade, a pessoa não tem dinheiro, vive reclamando que não tem dinheiro, e eu fazendo a promoção, ela vai querer. Não, é o contrário. Se você ficar fazendo promoção toda hora, você vai se desvalorizar. Aí a pessoa fala, ai, nossa, muito baratinho assim, toda hora, ela não tem cliente. As pessoas não são bobas. Então, cuidado com a promoção toda hora, tá? Então, o resultado, você mesma vai se desvalorizar. Quando você baixar o preço,
Agora, é diferente. A pessoa tá lá na sessão individual com você, de clareza, a sessão para fechar a venda. Aí você vai falar, vamos marcar o seu horário, fulano? Eu tenho aqui pro dia tal, tal. Ah, eu vou ver, não sei o que. Ali você vai precisar falar. O que tá faltando para você fechar a terapia? Você está precisando tanto. Você me disse que está passando por isso, isso, isso. E a terapia? O meu atendimento não é só a terapia, gente. O seu atendimento. Não fica só colocando na conta da terapia que você faz, não. O meu atendimento vai resolver isso para você. Você vai sair desse estado que você tá. Será que você não vale esse investimento? Aí a pessoa, não. Mas, sério, pode falar para mim, o que falta para você fechar? Aí a pessoa pode falar, qual é a objeção maior que as pessoas falam para fechar a terapia? Coloquem aí também. Quero saber. A pessoa fala o quê? Ah, Alessandra, eu nunca perguntei. Se você não pergunta, você não vai ter estratégia para contornar a objeção. Lá na minha mentoria já tem aula sobre isso. E eu vou reforçar no mês que vem. Mas já tem lá eu ensinando vocês a contornar a objeção. Aprendi também com a Alessandra e não só falar de terapia, mas falar também do meu trabalho. Isso. Malvete falou, financeiro, falta de tempo, dinheiro, muito bem. Valores, isso vocês estão, hein? Parabéns, hein? Dou 10 estrelinhas pra vocês. Cecília falou, na semana passada uma pessoa me chamou para fazer terapia, respondeu hoje qualquer horário, respondi que na próxima semana teria alguns horários ainda, não retornou mais. Pois é, mas assim, né, a pessoa às vezes está jogando com você, não se sabe, né? Falou, estou sem condições, falam que estão se organizando financeiramente, o valor, tem que falar com o marido, falta de tempo, então beleza. Aí vamos supor, a minha sessão tá 250, né? Aí se a pessoa fala, esse valor eu não consigo pagar. Então, se você fechar 5 sessões comigo, eu dou o desconto para você, em vez de 250, cada sessão vai sair a R$200. Fica melhor para você? Ai, não, mesmo assim tá muito caro, não sei o quê. Eu, gente, já me encontro, graças a Deus, num patamar que eu não baixo menos que 150. Não tem condição. Então, se eu cobro 250 e baixo para 150, na negociação, a pessoa disse que não tinha dinheiro, é realmente o meu último limite. Eu não vou ficar, ai, tá, você não pode, 150, então vamos fazer por 100? Ai, 100 também não. 50? Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Você precisa ter um limite realmente do que é o seu. Não façam. Ah, porque a pessoa disse daqui a pouco vai ser R$10. Como assim? Não, eu chamo de prostituir a profissão. Não prostituam a profissão. Ah, vamos ali no cantinho e me paga R$10. Para com isso, hein? Se valorizem, por favor, pelo amor de Deus. Então você tem que ter um limite na tua cabeça, um limite mínimo para abrir para aquela pessoa. Mas fulano, olha só, eu preciso da tua resposta hoje. Porque se você não fechar hoje esse valor aqui que eu fiz especial para você, chegando outra pessoa, não vou garantir que esse horário esteja aberto para você. Entendeu? É assim. Ah, mas eu vou ver. Então, estamos combinados. Quando você voltar, pode ser que eu não consiga mais esse valor e nem esse horário. O que a gente está combinando é agora aqui. Para fechar agora. Esse combinado é para agora. Depois, realmente, aí eu não posso te garantir, entendeu? Isso que a gente faz, da técnica de venda, é gatilho da urgência. É urgente, tem que fechar agora. Estão gostando, gente? Estão aprendendo? Atendimento pro bono, você não cobra, então, né? Mas ela vai ter que ter acordos com você, Joelma, de horário e de dia. O dia tal, horário tal. Não vou ficar trocando. Ai, não posso hoje, posso amanhã. Não. Aí você tem que mandar as regras pra ela. Olha, não deu, tô fazendo a minha unha. Ela já não sabia que era esse horário. Então, assim, não.
Não tem como. A Sil falou que tá ajudando. Isso, gatilho da escassez, gatilho da urgência. Ok, Malvete, beijo, depois você vê o restante. Amanhã, gente, essa live vai lá pro canal vizinho. O que é canal vizinho? Tem mais de 290 lives lá. Então, quem não maratona, maratone as lives, tá? Tem muita coisa pra vocês, coisas gratuitas, tá? Isso aí. O que mais? Vamos lá. Tô gostando de ver vocês participando. Coloquem as perguntas na interrogação, por favor. Boa noite, Edneus. Mais um do checklist. Você quer que o cliente decida sozinho. Você não conduz para o fechamento. Você não pergunta. Aquela velha frase, faz sentido para você começar essa semana? Ou no máximo a semana que vem, já que você está com tanta urgência? Isso vai, cada sessão você vai ficando melhor, mas é preciso você começar logo. Se você deixar para depois, isso pode piorar. Então eu tô aqui, ó, disponível para você. Você não pode deixar que o cliente tome iniciativa. Eu vou pensar. Aí quando ele fala vou pensar, você fala, tá bom, qualquer coisa você me procura. Você vai pensar mais o que, fulano? Você vai pensar, passando por tudo isso que você tá passando? Com essa depressão, com isso, aí você começa a elencar as dores. Por isso que no início da conversa você escutou. Aí você vai deixar a pessoa sair, é isso mesmo? Você vai continuar se colocando por último? Tá bom, eu tô aqui pra te ajudar o mais rápido possível, porque eu tô vendo a tua urgência, mas se você não vê, pronto, entendeu? Não é, tá bom, vai pensar, maravilhoso. Não, não. Como assim vai pensar? Vai ficar mais ainda nisso? Né? Selma falou, hoje fiz uma sessão de clareza, uma pessoa que foi indicada, falei o valor da sessão e ela disse, vou falar com o marido. Já engatilhei a mensagem, fulana, o que te impede? Fechamos. Viu? Você viu a aula, não foi, Selma? Fala aí pra mim, você viu a aula da sessão de clareza? É isso, Selma é terapeuta premium. Gilberto falou, boa noite, tenho tido dificuldade em converter cliente, faço vídeos, post, mas, Gilberto, você não está falando especificamente das dores do seu nicho fechado. Geralmente quem faz postagem, faz vídeo, está falando para todo mundo, não fala para ninguém. Então você não está batendo na dor da pessoa, você precisa bater na dor. Lógico que eu tô falando sem ver o seu conteúdo, né? Mas geralmente é isso. Você não tá sendo específico, com um público específico. Se você falar para todo mundo, você não fala para ninguém. E quando você não fala para todo mundo, a pessoa passa, é mais um vídeo de mais um terapeuta. Qual o seu diferencial? Não é da técnica, é o diferencial do Gilberto. Leonardo falou, e quando o cliente fala que quer mais, está esperando dinheiro para o pagamento, nesse caso, o que eu faço? Qual o dia que você vai fechar, fulano? Dia tal, então dia tal, a gente pode começar, tá? E você faz o Pix, meu Pix é esse, já deixa fechado, gente. Não tem que... a pessoa acha que vai passar uma data, você vai ficar esperando eternamente, não. Você vai falar, e aí? É hoje mesmo, já fez o Pix, entendeu? Tem que acompanhar a venda, não é só falar e deixar por isso mesmo, não. A Selma falou, sim, a aula de sessão de clareza é top, muito bom. Sil falou, verdade, temos que entender o nosso nicho, aí fica mais fácil. Entender e falar especificamente para ele. Antigamente, eu falava tanto para cliente final, tá? Cliente de terapia, porque eu também atendo, e para terapeutas. Aí eu fiz uma mentoria, eu sendo aluna, o meu mentor falou, Alessandra, tem ruído nessa comunicação aqui. Ou você fala para terapeuta ou você fala para cliente final. Aí eu decidi, vou falar para terapeuta, mas não deixo de atender. O cliente que me vê falando para terapeuta, ele já fala assim, ela fala para terapeuta, ela ensina para terapeuta, ela atende, deve atender muito bem. Aí eles entram em contato comigo e eu fecho a terapia. Mas nem todo mundo que entra em contato comigo aqui,
eu consigo fazer sessão de clareza, porque eu não tenho realmente, graças a Deus, muitos horários disponíveis. Então eu faço um funil, né? Eu vou avaliar para ver se realmente é um bom cliente para mim ou não. Chega uma hora, gente, que você já escolhe o cliente. Como assim é um bom cliente? Depende, né? Como é que a pessoa entrou, como é que ela tá falando com você. Você vê que é uma pessoa que tá com muitas questões muito complicadas, que não vai se aprofundar no processo, quer que você salve, aí eu já não quero mais essa pessoa, né? Porque já tô num patamar que dá para escolher até o cliente. Depende, né? Isso não é... Quando eu falo isso, não é para me mostrar, não. É para vocês verem que é um processo. No início, você fica pegando até ventania, né? Você pega qualquer pessoa. Depois, você vai aumentando o teu repertório, o teu conhecimento, o teu valor. Você não vai aceitar qualquer pessoa. E isso eu tô fazendo nos meus atendimentos e também na mentoria. Não é só pagou, entrou. Eu vou avaliar. Se a pessoa não tem condição de acompanhar o processo, eu falo, olha, não dá agora. Primeiro você tem que fazer isso, isso, isso. Primeiro você tem que passar pela terapia e se desbloquear disso, disso, disso. Entendeu? Então, se vocês quiserem esse feedback, tem a aplicação da mentoria, que é um formulário que está na minha bio. Você responde ali e eu vou te mandar o feedback. Se você está pronto ou não para o processo da mentoria. Agora é assim. Antes, qualquer um que pagasse entrava, agora não. Eu já estou fazendo essa pré-seleção, tá? Valéria falou, qual aula está a sessão de clareza? Sessão de clareza mesmo. Tá escrito sessão de clareza. Tá dentro do terapeuta prêmio de valor. Módulo 5, se eu não me engano. Se botar lá na lupa, lá de dentro das aulas, clareza já vai aparecer. Tá? Tamo juntas, Selma. Que mais? Outra crença que limita muito. Você tem medo de parecer interesseira. Você tem medo de parecer interesseiro, mercenário. Tem terapeuta que fica preocupada. Ai, mas eu quero tanto ajudar. Ai, isso eu faria até de graça. Tem muito terapeuta assim. Eu quero tanto ajudar, na verdade, salvar, né? A síndrome de Salvador aí, da Salvadora, que eu faria até de graça. Fica fazendo de graça para ver se você, né, vai conseguir comprar a tua comida de graça no mercado. Não vai, gente. É profissão, não é hobby. Hobby a gente faz de graça, a gente dá de presente. Se você tratar a sua profissão como hobby, você vai ganhar como hobby. Entendeu? Tá tratando como hobby ou como profissão? Gente, ó, a pergunta coloca na interrogação, que eu não vou conseguir ver todos os comentários. Edneuza falou aqui, outro dia, para não perder o cliente que não tinha cartão, fechei 4 via Pix e 10 sessões depois. Fiquei com receio, mas deu certo. Ele está firme e ainda me fez uma indicação, mas eu arrisquei. É isso. Precisa, né? Se a gente está escutando a necessidade do cliente, aí a gente vai fazer o que precisa. Gilberto, eu tenho várias lives específicas sobre isso. Vai lá no meu canal vizinho e busca lá. Tem sobre isso, eu falo sobre nicho, sobre... Ó, tem uma live que é terapeuta especialista ou generalista? Vai lá no canal vizinho. O que é no canal vizinho? Tem o link lá na minha bio. Começa com You. Tem mais de 290 lives, tá? Hoje aqui eu tô falando do processo de venda. Mas já tem live com esse tema, várias lá, tá bom? Mais um checklist aqui para ver se você está com crenças limitantes em relação à venda, terapeuta. Você confunde acolhimento com falta de direção. Nessa sessão que você vai fechar a venda, você quer acolher, você quer mostrar o que está acontecendo, qual o padrão,
você fica ali, mas você não conduz para o fechamento, você não conduz para a venda. Então, você fica só escutando a pessoa e validando o vitimismo dela, a tristeza dela, a dor dela, e às vezes você sai até exaurida da sessão. Não pode deixar isso acontecer. Você precisa aprender a se blindar energeticamente, principalmente para a sessão que a pessoa vai reclamar e não vai fechar. Como é que se blinda? Também tem live sobre isso lá no meu canal vizinho. Gente, mais de 290 lives, né? Eu faço live desde 2018. Não comecei a gravar desde 2018, mas já tem alguns aninhos que eu comecei a gravar e botar lá no canal vizinho. Então tem material que, se vocês colocarem em prática, o material gratuito que eu dou para vocês, não tem como vocês não viverem de terapia. É claro, para você adiantar esse processo, aí quando vem para a mentoria, você vai ter todos os detalhes, né? E o meu acompanhamento diário no grupo, né? Dando todos os detalhes, tá bom? Outra crença que você carrega muito, e é muito comum o terapeuta carregar, gente, crenças sobre dinheiro. Isso é muito nítido. Terapeuta que não consegue fechar a venda tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. As pessoas não têm dinheiro. Tá difícil para todo mundo. Ai, eu tenho tanta pena dessas pessoas. E o que eu posso fazer se eles não têm dinheiro? Eu vou atender mais um pro bono aqui. É muito difícil para essas pessoas. Ganhar dinheiro é muito difícil. Se você fica repetindo essa ladainha que você já ouviu da sua mãe, do seu pai, do seu avô, bisavô, antepassados, você vai continuar tendo 1, 2 clientes pagantes. Para você sair disso, você precisa sentir, não é só pensar, sentir. Vai começar no pensamento, mas você precisa se sentir merecedora, se sentir conectada à abundância e não à escassez. Alessandra, só atrai gente que não tem dinheiro. Claro, você está atraindo aquilo que você é e não o que você quer. Como assim, Alessandra? Eu quero viver de terapia, mas você realmente sente que você pode? Realmente você se liberta dessas crenças que você vem repetindo, que você só encontra pessoa dura na tua frente? Você só vai atrair aquilo que você sente que pode atrair. Você não vai atrair o que você quer. Então, fórmula do sucesso: pensamento mais sentimento mais atitude é igual a resultado. P mais S mais A é igual a R. Se você pensa com escassez, se você acha que é difícil, que as pessoas estão sem dinheiro, que o mundo está em crise, que o Brasil está em crise, que o mundo está em guerra, você vai sentir isso. Essa ladainha toda, essa escassez, essa negatividade. E você, desse jeito, você vai ter atitudes de pessoas que não merecem, pessoas paupérrimas, não são nem pobres, paupérrimas, que não tem nem o que comer. Se a pessoa não tem a subsistência, como é que ela vai fazer terapia paga? Realmente não tem condição. Mas você só está encontrando essas pessoas por causa do seu jeito de pensar, sentir e agir. Aí o resultado vai ser esse aí que você está encontrando. Então, para você mudar o resultado, você precisa começar pelo pensamento. Eu vou atrair pessoas em condição de pagar a terapia. Eu mereço atrair clientes pagantes. Eu sou uma pessoa próspera e você precisa sentir isso no corpo.
Não é só ficar pensando positivo, não. Você tem que sentir. Se você pensa e duvida no coração e no corpo, acabou. Você vai ter atitudes também na crença da escassez, da negatividade, do coitada deu, coitado deu, todo mundo consegue menos eu. É mentira, você que se coloca nesse lugar. Ai, muita gente consegue menos eu. É isso que você pensa, é isso que você vai ter. Como mudar, Alessandro, o pensamento? Praticando, desenvolvendo, olhando para isso, falando, nossa, eu tenho muita crença aqui, eu tenho que mudar isso. Quando vier essa autocomiseração, esse vitimismo, você precisa sair disso. Talvez isso não seja só seu. Isso seja já do seu pai, sua mãe, seus avós, seus antepassados. E como é que a gente corta isso? Constelação faz esse trabalho. TRG não faz. Dos antepassados, não. Só faz o seu. Antepassado é constelação. Talvez eu esteja falando para alguém que já tentou de tudo, mas só tentou para si. Você já foi olhar os padrões repetitivos que você vem automaticamente repetindo e você nem desconfiava? Agora você já sabe. Então você precisa resolver e não ficar reclamando. Ai, gente, ó, essa live foi assim uma das mais profundas. Não sei se vocês estão percebendo aí, né? Mas eu trouxe aqui ouro em pó para vocês. Ouro assim que é para mudar uma vida. Então a live fica gravada, amanhã vai pro canal vizinho. Veja, reveja, até entrar na tua cabeça e no teu corpo. Porque não é só a cabeça, tem que sentir. Tá? Qual o nome que precisa constelar para ter cliente? Como assim o nome, Valéria? Você tem que trazer a tua dificuldade e a gente vai olhar, né? Tô com dificuldade de ter clientes, a gente vai olhar, entendeu? A Fernanda falou, valeu a galinha inteira. Ok, Daiane, vamos fazer assim. Ó, não é marketing, mas esse mês eu não tenho mais, porque assim, a constelação são 2 horas que eu separo. Então eu não tenho mais pro mês de março 2 horas, né? Eu só tenho 1 hora. Então não dá para fazer a constelação, mas para abril a gente consegue sim, tá? Vou rever, anotar e refletir sobre isso. Muito bem. A Estela falou, meter o pé no balde da crença de escassez financeira e mudar o rumo do barco. Limitação financeira é uma crença que destrói a evolução próspera. Isso aí. Outras coisas que vocês colocaram aí no comentário eu posso não ter falado, tá? Não ter visto, porque eu estava aqui desenvolvendo o raciocínio. Como é que nós fazemos live? Você precisa anotar os tópicos e com o teu conhecimento você desenvolve. É isso que eu acabei de fazer. Então eu trouxe em forma de checklist para vocês. Eu anotei previamente os problemas maiores. Tem outros? Claro. Ser humano, quem dera que fosse só uma receitinha de bolo igual para todo mundo. Não é. Aqui eu falei das que eu mais encontro, tanto na minha experiência como terapeuta, experiência de 17 anos, como experiência de mentora, que já tem 4 anos de mentoria. Então, assim, é uma bagagem que eu divido aqui com vocês, que eu compartilho com vocês. Tem pessoas que já estão aptas para pegar esse conhecimento e voar. Tem outros que ainda vão ficar carregando um peso porque não se libertaram do que precisam se libertar. Wanda falou, temos que ter a crença do merecimento, com certeza. Mas tem pessoas que sabem disso, uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, tem que estar muito conectado entre o saber com a cabeça e realmente sentir conectado ao corpo. Mente, corpo, emoção, vibração, tudo conectado para isso. Às vezes você já sabe isso com o seu córtex pré-frontal, com a sua parte cognitiva.
Todo mundo sabe, eu tenho que ter merecimento, mas você não sente. E aí? Aí você precisa trabalhar mais, tá? Deixa eu responder as perguntas aqui. No início, na área da depilação, eu precisava rever as estratégias. O valor tem que ser limitado. Ah, com certeza, né? Você tem que rever e limitar mesmo. A Wanda colocou aqui, quando eu tava falando do restaurante, se tá vazio, não é bom. Então não foi uma pergunta não, foi só uma afirmação. Gente, agora tá na hora das perguntas. Hoje eu não tenho cliente às 20, às vezes eu tenho, né? Então eu tenho que terminar realmente com 1 hora. Mas hoje eu não tenho, dá pra ficar mais um pouquinho. Minha voz ainda consegue. Então, diante disso tudo que eu falei pra você, você vai fazer uma análise, vai assistir essa live depois, de novo, para realmente você internalizar isso e fazer o que precisa ser feito. As pessoas da minha mentoria vão assistir de novo a sessão de clareza, principalmente onde tem as objeções, que eu dou lá várias formas de você contornar a objeção, para você realmente colocar aquilo em prática. Mas hoje aqui o que eu trouxe já eleva você do patamar de ai, não tem como viver de terapia pra caramba. Tem sim. Eu é que não tô fazendo o que é preciso. Por quê? Porque eu não sabia, não tinha conhecimento. Agora eu tenho. Então o que eu faço com isso? Não adianta você saber e não fazer. Quantas coisas você sabe, mas você não coloca em prática. Então, você tem que dar um passo atrás e falar, caramba, isso aqui eu já sei. Então, vamos lá? Quando é que eu vou colocar em prática? Escreva. Coloque data limite. Alessandra, eu sei que eu tenho que fazer vídeo, mas eu não quero, não faço, eu tenho vergonha. Põe uma data limite e faz mesmo assim. Ai, mas o que vão pensar? Gente, pensar, as pessoas podem pensar o que for, mas elas vão pagar uma conta pra você? Não vão. Então, na verdade, não é o que a outra pessoa vai pensar que você tem medo. Você tem medo do que você mesmo vai pensar sobre você. Ai, que horror, eu falo muito mal. Ai, que horror, o meu olhar é torto. Ai, meu cabelo é arrepiado. Ai, não quero me ver, não. Tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Só que você se ilude achando que você vai ficar chateada com o que o outro vai falar. Mas na verdade é você. Nós somos espelhos. Se você não se aceita, se você não... do jeito que você é, você vai ficar encontrando um monte de desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho ainda a prática. Ah, eu vou fazer um curso. Ah, eu vou não sei o quê. E você vai adiando. Aí quando você for ver, 2026 já passou de novo. Aí vai vir, 2027. Não adianta mudar o ano se você não muda as suas atitudes. Ponto. Ai, Alessandro, jogou um balde de água fria. Não, eu tô te acordando para você fazer o que é preciso ainda em 2026. O ano mal começou. Então para de... Ai, mês de março eu não tenho sorte. Para com isso, não existe sorte nem azar. É você que faz. Para de jogar na mão de Deus, na mão do universo. Como assim, Alessandra? Eu tenho que jogar para Deus. Deus já quer que você tenha sucesso. Deus já quer que você ajude as pessoas. Qual a parte que você ainda não entendeu isso? Só que Ele não vai fazer por você. Caramba, Alessandra. Eu tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus. Deus já tá botando as pessoas para falar com você. Deus já tá te dando tudo aí de mão beijada e você não tá usando. Você quer o quê? Que Ele desça lá pessoalmente a falar com você? Não vai. Ele vai usar as pessoas. Vou até beber uma água com isso. Nilda falou... Ontem eu fiz um vídeo pro YouTube e apaguei, achando que estava muito ruim, não postei. Pois é.
No grupo grande, Nilda, eu não consigo fazer esse trabalho, que são mais de 400 pessoas, né? Na mentoria, o que, que o pessoal faz? Grava vídeo e coloca para eu analisar no grupo da mentoria. E eu falo para elas, tá bom, em relação a isso, em relação àquilo, precisa melhorar. Assiste a aula tal, porque eu tenho aula sobre comunicação, aula de como gravar vídeo, tem tudo na mentoria, né? Gatilhos mentais, como fazer, para onde olha, tanto parte técnica do vídeo, né? Eu só não ensino como gravar, né? Aí é demais, mas postura, para onde olhar, o que falar, tem script para você criar o teu vídeo de acordo com o nicho que você escolhe. Eu ajudo, tem aulas sobre isso na mentoria, sobre o que você escolher para falar, qual nicho, tem tudo lá mastigado. Agora, não adianta entrar para a mentoria e não assistir às aulas, não adianta entrar para a mentoria e não fazer o que eu recomendo, aí milagre eu não faço, né? Estela falou, maravilhosa, vamos degustar suas palavras. Isso, Estela. Degusta e coloca em prática. Certo? O que mais, meus amores? Alguma pergunta sobre o que eu falei? Sobre tudo o que eu falei? De 0 a 10, coloca aí pra mim o quanto valeu estar essa hora aí comigo. Sei que tem pessoas que entraram depois, mas quem entrou depois consegue ver. Como eu disse, vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã vai pro canal vizinho. Boa noite, Rosângela. De 0 a 10, quanto valeu? Seja honesta, gente, honesta. Eu não vou ficar chateada se você falar que foi a nota que você quiser, não. Seja honesto, né? Geusa falou 10. Merie falou 10. Noemi 10. Sil falou... Ih, mais de 1000. Acho que é 1 milhão isso aqui. Daiane 10. Boa noite, Francineia, boa noite, querida. Rosângela falou que estava atendendo, maravilha, parabéns. Neia falou 10, Leonádia 10. Ai, Genádia 10. Ai, obrigada. Ó, tô passando com louvor nessa live. Eu sou honesta, muito bem, Noemi. Fala aí pra mim. Ih, a Silvia botou tanto zero que eu não sei nem que número é esse. Obrigada, querida. Rose 10, Vilma 10. Janaína falou, estou na luta e vou vencer minha insegurança. Sai da luta. Como assim, Alessandra? Deixa de ser guerreira. Guerreira fica sobrecarregada. Então, para de usar a palavra luta e fala, estou no processo, vou e estou evoluindo a cada dia. Gente, ensinaram pra gente que ser guerreira era bom, mas ser guerreira não é bom. Luta, quanto mais você falar, eu sou uma guerreira, eu vou lutar, é mais luta que você vai ter. Não, você está no processo e você merece e você vai fazer por onde, porque você já sabe o que é preciso e você vai fazer. Tem terapeuta se abastecendo de conhecimento, ficando com obesidade mental e não compartilha nada com ninguém. Por quê? Insegurança, medo, ela acha que ela tem que saber tudo para poder ajudar, para poder compartilhar. Não vai. Eu tenho 17 anos nessa área e eu não sei tudo. Sabe quando eu mais aprendo? Quando eu ensino. Eu amo ensinar. Porque quando eu dou uma aula, eu peguei ali o conteúdo, eu pesquisei, eu fui, eu escrevi, eu me preparei, aí eu faço a apresentação. Toda aula que eu dou, eu coloco em PDF. Eu não dou aula igual live. Não, a aula tem PDF, depois eu disponibilizo o PDF. Entendeu? Porque eu sei que tem alunos, né, terapeutas que gostam de estudar com aquilo impresso. Eu faço isso. Então, eu tenho didática para ensinar. A didática diz, isso tem também na aula da mentoria. Tem pessoas que aprendem só de ouvir. Outras aprendem quando veem, ou seja, tem que ter algo escrito. Outros aprendem com
a prática dos dois, ouvindo e fazendo, escrevendo. Eu sou muito auditiva. Então, tudo que você me falar, eu internalizo e vou usar aquilo se for bom para mim. Eu não preciso escrever. Não preciso. Ah, nossa, mas eu vejo uma aula e escrevo tudo. Eu não preciso, porque eu funciono dessa forma. Na aula da mentoria eu coloquei lá para a pessoa fazer um teste, para ela ver, né, para saber como ela é. Então, tem também muitas aulas lá de autoconhecimento, né? Então, tem tudo, gente, tem tudo, graças a Deus. Eu busco, né, já são 4 anos fazendo esse trabalho, então tem muita coisa. A Nilda falou, não tive tempo de assistir desde o começo, porque eu estava atendendo, mas dou 10 mil. Obrigada. A Valdirene falou, 100. Boa noite, querida Noemi. Silvia falou, cada dia que passa eu fico muito segura, tudo que você passa aprendo e assimilo muito. Muito bem. Aprendeu? Coloca em prática, não fica guardando, tá? É isso mesmo, otimismo, você já é vencedora, Janaína, isso aí. Rosângela falou, não assisti, mas com certeza é 10. Já posso dizer sem assistir, confio de olhos fechados. Tem uma pessoa que eu respondo assim também, Rosângela. 2, na verdade. O Marcos Lacerda, que é o psicólogo, às vezes eu nem assisti o vídeo dele, eu já tô dando lá, elogiando, que eu sei que vai ser bom. E tem uma outra pessoa também, né? Então, como você já me conhece, né? Então, eu não faço de qualquer jeito. Nada que eu faça de qualquer jeito. É com muito amor, muita dedicação. E as pessoas sentem isso. Não adianta eu falar, eu amo o que eu faço, e você não sentir. Eu amo o que eu faço. Eu amo ensinar. Eu amo compartilhar. E você sente. Por que você sente? Porque é verdade. Não é teatrinho, não é máscara. Eu amo o que eu faço. Entendeu? É por isso que sai legal. Se você também se conectar à sua missão, de fato e de verdade, você consegue passar essa verdade. Mas se for algo porque alguém disse que você poderia, ou porque você entrou achando que ia ganhar rios de dinheiro, se essa foi a sua primeira intenção com a terapia, desconstrói isso daí. Porque o dinheiro vem sim, mas não é da noite pro dia, não. Você vai precisar construir um alicerce para que você, mais para frente, já as pessoas te procurem sem você fazer grandes esforços. Mas é alicerce. Como é que você vai alicerçar uma coisa da noite pro dia? Noite pro dia, o alicerce é em cima da areia, a água vem, vai levar tudo. Para que realmente você consiga ser alguém que vai se manter por anos e anos e anos da terapia, tem que ter alicerce firme. Não dá para ser, viralizei, aí veio um monte de gente. Illusão. Não é assim que funciona na área da terapia, tá? Não é assim. Mas vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Beijo, Daiane. Gente, então, vocês não fizeram mais perguntas, mais pessoas entraram, então vai ficar gravada. Eu agradeço a cada um que esteve aqui desde o início até agora. Tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, tá tudo certo, né? Eu fico aqui no mínimo 1 hora, às vezes eu passo. Depende muito da participação de vocês. E o que eu quero pedir? Dê mais sugestões. Quando eu colocar a caixinha, participem. Pode mandar direct. Alessandra, fala sobre isso. Se eu já tiver falado, eu vou falar, já tem essa live pronta. Eu vou te indicar. Então, não fique achando que vai me incomodar. Não vai, você vai me ajudar. Se você disser quais são as suas dúvidas, quais as suas necessidades, você vai me ajudar a construir conteúdo de valor para você. Se eu não souber, como é que eu vou fazer uma aula se eu não sei da sua necessidade, entendeu? Coloca, tá bom? Obrigada, Sil. Gratidão. Gente, beijo no coração. Tô sentindo um cheirinho bom vindo da cozinha. O marido tá lá fazendo nosso jantarzinho, coisa gostosa. Vamos jantar agora para já descansar, tá bom? Beijo no coração de cada um.
Tamo juntos, abraço apertado. Obrigada, Carla. Gratidão. Beijo, gente. Fui. Tchau, tchau. Beijo, Rosângela. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Val. Beijo.